Pai do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui entrando ao vivo com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, aguardando aí a chegada dos irmãos que estão sempre conosco, nos acompanhando. Glória a Deus. Lição número 2, do dia 12 de julho de 2020. Falamos do despertamento espiritual, um milagre. Já temos aqui irmã Jucifran Chaves, glória a Deus, já está conosco, acompanhando. Deus abençoe. O texto áureo dessa lição vai nos dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a hora da nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. E a verdade prática nos diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Deus. Irmão Lucas Trindade, também conosco. Deixe seu aceno aí, homem de Deus. Sim, muito bem. Queremos fazer uma oração por você, iniciando essa lição. Você possa ficar conosco até o final, que seja uma lição proveitosa, possa trazer edificação para a tua vida. Irmão Ivan, nosso coordenador, sempre abrindo a lição juntamente conosco. Deus te abençoe, homem de Deus. Então, oremos ao Senhor. Querido Deus, queremos te apresentar a nossa vida, te apresentar a todos aqueles que vão estar, Senhor, bebendo dessa fonte, dessa palavra. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção. Venhamos, Senhor, a desfrutar dessa palavra, crescer através dela e experimentar o verdadeiro avivamento. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de tribulação. Tu possa confortá-los, Senhor, e abençoá-los, fortalecê-los em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ali a saudação do nosso coordenador. Estamos aqui representando a congregação de Olaria, né? Porto Velho, Rondônia, setor da sede. E é um prazer para nós estarmos aqui, tá? Representando o nosso pastor Eliseu. Já deixo uma saudação desde já. Então, lição número 2, despertamento espiritual, um milagre. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e também Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. São dois livros correlacionados, né, que dizem respeito, né, à reedificação dos muros e do templo de Jerusalém. E por isso estão sendo usadas aqui nesse contexto da saída do povo de Israel da Babilônia. Então vejam, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7 nos diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor da boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, fazenda, com gados, e afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem
a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, de ouro, com fazendas, com gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, de que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Agora, Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Glória a Deus. Então está aqui um relato histórico, da parte de Esdras e Neemias, de como era a situação de Jerusalém, de Judá, ainda nas terras de Israel, aqueles que escaparam do exílio, nesse momento que era o final do período de exílio. Esse exílio durou 70 anos. E, na verdade, desde o princípio ele foi anunciado, pelos profetas, que duraria 70 anos. Eles estavam indo para o exílio. O povo de Israel passou por vários momentos de exílio, mas alguns foram mais curtos, exílios de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse exílio em particular, Deus permitiu que eles fossem e ainda mais determinou um tempo para que eles soubessem de antemão, desde o princípio, que eles passariam ali 70 anos. Isso se cumpre. Quero deixar aqui a saudação também à irmã Rai, Irmã Rai, irmã Raimunda Queiroz, de Olaria, também o irmão. Amém, Pai do Senhor. Também o irmão Hernandes, que sempre está conosco, todos os domingos acompanhando a nossa escola dominical. Deus abençoe. Fiquem conosco até o final. Então, esse é o momento do final do exílio. É bom lembrar, irmãos, que nesse momento, 70 anos depois do início do exílio, agora já no final do exílio, é importante lembrar que muitas gerações nasceram ali na Babilônia. Para alguns judeus nascidos ali, aquela era a única terra conhecida, aquele único estilo de vida conhecido. Então, voltar para a terra, para aqueles que conheciam Jerusalém, para aqueles que conheciam o templo, para aqueles que tinham contato com as maravilhas de Deus, era uma coisa. Uma coisa diferente é para aqueles nascidos na Babilônia, que estavam acomodados àquele estilo de vida, que já viveram grande parte da sua vida ali. Olha o que nos diz aqui o comentário aqui, que fala assim, interagindo com o professor. O decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia e não estava disposta a voltar à terra de Israel para executar o plano da reconstrução. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Então vejam, eles aqui eram servos, eram escravos, foram escravizados pelo Império Babilônico, foram levados, retirados das suas terras. É interessante que alguns momentos em que o povo de Israel esteve escravizado, eles estiveram na sua própria terra, apenas que eles eram escravizados no sentido de ter um governador, às vezes, de uma outra nação,
e ter que pagar tributos. Nesse momento não, eles são retirados da sua terra e levados para uma terra distante, não é? Para fora do seu território. Então, esse é um momento histórico diferente que eles estavam vivendo, né? Aqui a introdução, e como já falei, alguns nasceram já nessa terra diferente, nessa terra estranha, com costumes estranhos, não estavam adaptados a isso e não conheciam a forma de viver e o Deus de Israel conforme na sua terra. A introdução nos diz: nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Vamos ver que Daniel é despertado por Deus porque, já chegando próximo ao período determinado, que seriam de 70 anos do exílio, estava próximo a se cumprir esse período e ele não via nenhuma movimentação que viesse a apontar para um retorno às terras de Israel. Então ele é despertado por Deus para orar. Sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. A sua história é conhecida de todos nós. Sabemos que mesmo os seus inimigos sabiam do seu costume de orar. Amém? Então, vamos ver que Deus começa a despertar Daniel, mas ainda não havia nada que indicasse que o povo retornaria à sua terra. Vimos na lição anterior que, na noite em que Belsazar está lá bebendo, comendo, bebendo, se alegrando lá com seus nobres, seus grandes, uma mão misteriosa escreve na parede. E aquela mão vai dar a sentença de Babilônia e de Belsazar. Naquela mesma noite morreu Belsazar e o reino é passado, dividido aos medos e os persas. Inicia ali o reino de Ciro, persa. Inicia ali também o cumprimento do propósito de Deus de retornar o povo à sua terra natal. Pai do Senhor, irmão Adiones, estamos aqui trazendo essa lição, né, que foi determinada para ser ministrada aos adultos e também aos jovens. E o nosso irmão Adiones, professor Adiones, né, que estava sempre ali também trazendo a lição dos jovens, nesse momento está também nos acompanhando. Deus o abençoe. Então, irmãos, Daniel primeiro é despertado a orar por esse despertamento da nação, né, para que o povo viesse a buscar a Deus pedindo por esse retorno. O tempo já estava se cumprindo, os 70 anos, e Deus move a sua mão, desfaz um império, que era o Império Babilônico, o transforma em 2 novos impérios, que seriam os medos e os persas, e esse que assume a Pérsia é Ciro, e Deus vai trazer um despertamento para ele cumprir a sua palavra e a sua vontade. Diz aqui: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel em si, e nem sua vida santificada, que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Então veja que Deus tinha interesse em cumprir a sua palavra. Deus havia empenhado a sua palavra. Depois de 70 anos, vocês retornarão a esta terra para cumprir a palavra, as promessas que ele havia dado a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus estava agora, embora punindo o povo pela sua rebeldia, né, pelo seu afastamento de Deus, por adorar outros deuses em determinados momentos, Deus estava punindo. Mas ele diz: essa punição tem tempo certo. Vai ser 70 anos, vocês vão voltar. Daniel estava orando? Sim, estava orando, mas o próprio Deus é quem desperta Ciro. É importante lembrar, irmãos, que Ciro, poderoso rei Ciro, persa, ele não foi criado na tradição judaica. Ele não conhecia
nem tinha nenhuma aproximação com o Deus de Israel, salvo aquilo que as próprias nações testificam de vez em quando. A gente vai encontrar isso na Bíblia, sobre as maravilhas que o Deus de Israel fazia, e as nações tomavam conhecimento, né? É só você observar quando o povo está vindo do Egito para a Terra Prometida, como algumas nações ficam apavoradas, sabendo dos grandes sinais que o Deus de Israel havia feito tanto no Egito, como no caminho em direção à Terra Prometida. Então as nações eram cientes, né, digamos assim, dos grandes feitos, dos milagres que Deus fazia. Então provavelmente Ciro também tinha esse conhecimento daquele povo que estava ali debaixo das suas asas e do grande Deus a que eles serviam. Porém, Ciro não era devoto a esse Deus, né? Não era, porque você sabe que Deus ele não aceita uma adoração misturada. Ou você serve a Ele e a Ele só, ou você serve a todas as demais coisas. Foi essa a razão que levou o povo de Israel ao cativeiro, né? A se afastar de Deus, a adorar outros deuses, a adorar imagens e tantas outras coisas. Pai do seu irmão Peterson, seja bem-vindo a essa live. Glória a Deus. Então, veja que Ciro não era alguém que tinha uma tradição de servir ao Deus de Israel. Mas Deus dá um despertamento espiritual a Ciro, não é? E uma ordem a ele, que ele deveria reedificar o templo que era em Judá. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas, Perdão, irmãos. Explicadas, previstas, calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito ou guiado pelo Espírito Santo. Então, Ciro é despertado, a gente não sabe exatamente como foi esse despertamento que Deus deu a Ciro, como foi essa incumbência, mas ele tinha a certeza e a convicção. Deus havia falado com ele e tinha lhe dado uma missão. O povo de Israel deveria retornar sem impedimento, deveria ser auxiliado nesse processo e também o templo deveria ser reconstruído. Então isso ficou muito claro para Ciro. Então, o despertamento espiritual, diz o capítulo 1, ele emana do próprio Deus. Então não foi aqui algo externo que fez com que Ciro viesse a resolver atender a voz de Deus. Por exemplo, veja no caso da libertação do povo de Israel do Egito. Deus manda, através do seu servo Moisés, um homem que agora habitava no deserto, né, a falar com o faraó, e o faraó endurece seu coração e tem todo aquele processo que nós já conhecemos. Nesse evento aqui, não. Deus fala ao coração do próprio monarca, né, do próprio imperador Ciro, para que ele dê prosseguimento aos seus planos, à sua vontade, à sua ordem. Luiz Eduardo Pereira de Souza, glória a Deus, abraço meu sobrinho, glória a Deus. Tio Luiz do Rio de Janeiro, Deus abençoe, tio Luiz, glória a Deus. Então, capítulo número 2, ele vai falar sobre finalidades do despertamento. Para que serve o despertamento, irmãos? É essa pergunta que ele quer responder. Primeira coisa que ele vai nos dizer aqui: o despertamento serve a uma restauração nacional de Israel. Ou seja, era interesse de Deus pegar o povo de Israel que estava na terra estranha, devolver para a sua terra e devolver a sua autonomia enquanto nação. E o tópico número 2 vai falar sobre restauração espiritual, que é ainda mais importante, porque, na verdade,
essa restauração espiritual é que o povo precisava antes de ir para o exílio. Foi uma quebra da aliança, uma quebra da adoração a Deus que os levou a ser parte desse exílio. Então era de grande importância essa restauração espiritual. Restauração nacional. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. E aí eu quero lembrar vocês também de um evento também em que um brasileiro se tornou muito conhecido, inclusive passou a ser respeitado pela nação de Israel, isso nos nossos dias. Vamos lembrar aqui do pós-Segunda Guerra, no ano de 1947, numa das primeiras reuniões da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, 1947. Amém, tio Luiz, nós amamos vocês também. Abraço para o senhor, para a família toda. Então, um brasileiro, Oswaldo Aranha, preside a reunião da ONU em 1947 e dá o seu voto favorável e também convence a tantos outros que precisavam também votar a votarem favorável à restauração da nação de Israel. Então, em 1948, essa nação de Israel volta a ressurgir enquanto nação. Digo isso porque o povo andava disperso entre várias nações na Europa e andava sofrendo por isso. O fato é que foi um dos fatores motivadores aí das crises relacionadas com a Segunda Guerra Mundial. E em 1948, Israel volta a ter um território e volta a ter status de nação. Então, Deus moveu o coração desse homem para que pleiteasse em favor de Israel. Assim como lá, também no caso que estamos estudando, o rei Ciro da Pérsia teve seu coração movido por Deus a abençoar o povo de Israel. Então, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Veja, confira comigo o que diz Isaías, capítulo 44, versículo 28. Nos diz assim: quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-se. Então, veja que 180 anos antes de acontecer, enquanto Ciro nem pensava em existir, antes mesmo do povo ir para o cativeiro babilônico, Deus já adiantava aqui o que ele havia de fazer. Diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificado é o templo, funda-se. Então, veja aqui Deus entregando a sua palavra. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, vejam que ele não somente despede todos aqueles que estavam agora no regime de escravidão, que era o povo de Israel, para voltarem para sua terra, mas ele ainda autoriza através do edito. Ele diz, olha, por todas as terras onde vocês passarem, as pessoas vão lhes confortar com prata, com ouro, com gado, com tudo aquilo que vocês precisarem para que o templo seja reconstruído, para que os muros sejam reedificados. Então, não só ele libera o povo e deixa a própria sorte, mas ele também fortalece o povo com um patrocínio real, que onde o povo passasse, eles seriam ajudados, para que eles pudessem cumprir esse propósito de reedificação do templo do Senhor. E é o segundo propósito que nós já mencionamos, restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia,
só são usados aqueles que cooperam com Deus. Aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração. Então, o autor da lição está dizendo aqui: Deus quer usar cada um de nós como seus instrumentos para operacionalizar a sua vontade. E quantas vezes, irmãos, Deus tem falado na igreja, tem falado mais recentemente através das lives, tem falado através de canções, tem falado através da leitura da sua palavra, tem falado através até mesmo do ímpio, meu irmão, te chamando para fazer algo na obra de Deus, e às vezes a gente resiste, né? Às vezes a gente não dá ouvidos conforme Deus nos orienta, conforme Deus nos chama. Então, todos nós precisamos estar à disposição para ser usados por Deus como instrumentos. Alguns se colocam mais à disposição de Deus e Deus fará uma grande obra. Outros não, endurecem o seu coração e resistem, colocando os seus interesses em primeiro plano. Eu vivo uma vida confortável do jeito que estou, né? Então, por que eu vou mudar toda a minha dinâmica, toda a minha forma de viver para ir atender o mandado de Deus, para fazer algo para Deus que vai me trazer, né, talvez maior cansaço, maiores problemas, e vai colocando os seus problemas pessoais em primeiro plano? Saiba que Deus, Ele quer usar cada um de nós como instrumento, para as grandes obras ou para as menores. Deus precisa de nós e nós precisamos nos colocar à sua disposição. Então, para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. É só nós lembrarmos que a finalidade do povo estar no cativeiro foi justamente por causa do seu afastamento, né, de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos: a graça, favor imerecido, né, e o pecado. Então, o Espírito Santo está sempre nos orientando. Mesmo eu ou você estando fazendo algo que desagrada a Deus, mas Ele está sempre nos orientando, nos dando uma palavra para que nós possamos voltar ao caminho. Nem sempre acertamos em tudo, mas quando erramos, Deus está sempre, através do Espírito Santo, nos orientando para que possamos repensar, voltar atrás, e consertar os nossos atos. Então, o Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Então, tem uma coisa, irmãos, que Deus não negocia, e é a santidade, a santificação. Deus não negocia isso. Então, o pecado que era pecado no tempo de Isaías continua sendo pecado agora. O pecado que era pecado no tempo de Cristo continua sendo pecado agora, e o será até a vinda de Cristo, porque Deus não negocia com o pecado, né? Deus não é permissivo com o pecado. Nós é que precisamos nos ajustar à vontade de Deus. Amém. Bom, Ivan está ali relembrando, né, aquilo que nós já comentamos sobre Oswaldo Aranha. Nós comentamos aqui que Deus, ele usa pessoas, né, e nem sempre elas serão pessoas com nenhuma certificação cristã, né? Vamos ver o caso de Ciro, que foi chamado por Deus a fazer essa grande obra de abençoar o povo de Israel. E quem era Ciro? Alguém que não tinha nenhuma tradição
judaica, na verdade, mas Deus o chama para abençoar o povo de Israel. Ciro, né, que era de uma nação politeísta, adorava vários deuses, fazia tanta coisa que desagradava a Deus, mas Deus o chamou para cumprir o seu propósito e abençoar o povo de Israel. Então nós lembramos aqui, né, ao longo da lição, do Oswaldo Aranha. Quem foi esse Oswaldo Aranha? Foi um brasileiro que presidiu em 1947, ou seja, no período pós-Segunda Guerra, uma reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária da ONU. E nessa Assembleia foi votado se Israel deveria passar a ter um território próprio, passar a ter um território próprio, e ali o seu voto serviu como o voto de Minerva, né? Ele ali como estava presidindo aquela reunião. E ali foi criado o Estado de Israel, que passou a existir a partir do ano de 1948. Aí você pode perguntar, mas ele era pastor, ele era missionário, ele era evangelista, ele era, né? Ele era alguém eclesiasticamente falando? Nem sei se ele era cristão, professava fé, não sabemos. Mas Deus, quando quer chamar alguém para abençoar o seu povo, Ele levanta alguém, independente da sua formação, né? Irmão Peterson perguntando, Ciro, um dos profetas menores? Não, Ciro era o governador que acabava de assumir agora a Pérsia, né? E ali Deus cumpre o seu propósito, né, de retornar o povo à sua terra natal. Então o Espírito Santo convenceu Saulo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é aquele que ele é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Nós lembramos Saulo no caminho de Tarso, no caminho de Damasco, Saulo de Tarso no caminho de Damasco, tem encontro com Cristo e ele ouve uma voz dizendo, por que me persegues? E ali ele deixa tudo para trás, todo o conhecimento que ele tinha, né? Todo o seu referencial de vida ele deixa para trás e passa a seguir a Cristo. Então, foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. Aquela mulher que começou rejeitando a Jesus. Não, tu não pode conversar comigo que eu sou mulher samaritana. Mas o Espírito Santo a convence naquele momento que ela precisa de Jesus, que ele é um profeta. E ela, a partir daquele momento, ela se torna uma missionária, sai correndo para a sua cidade para dizer, olha, encontrei alguém que tem medido toda a minha vida e ele é o Cristo. Fez Zaqueu confessar a sua falta, né? Zaqueu que estava ávido por conhecer a Jesus. Jesus entra na sua casa e diz, olha, eu reparto metade dos meus bens aos pobres, se alguma coisa eu tenho enganado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus falou, hoje chegou salvação a essa casa. É o Espírito Santo que faz isso em Zaqueu. E o Espírito Santo manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 6, o chamamento de Isaías, quando ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Mas um anjo trouxe um tenaz com a brasa viva, toca nos lábios de Isaías, e a voz agora diz para ele assim, olha, o teu pecado já foi purificado. Então, é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo faz com que crentes andem na luz. É o Espírito Santo que está sempre nos orientando. E quantas vezes somos levados a tomar a decisão errada, a pegar o caminho errado, a falar a coisa errada, a assistir a coisa errada, a escutar a coisa errada,
Quando eu digo a coisa errada, eu estou falando de coisas que desagradam a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo, coisas que nos afastam da presença de Deus. Mas o Espírito Santo está sempre presente, nos orientando sobre a coisa certa, né? Às vezes vem na boca a resposta que você vai dar uma provocação, uma palavra de afronta, mas Deus diz assim: não, calma, Peterson, não é momento de falar isso. Calma, Ivan, calma, Rai, calma, Davi, não é momento de tomar essa decisão. Acalma o teu coração. Então é o Espírito Santo que está conosco e nos faz nos desviar do pecado e procurar um caminho de santidade nas nossas palavras, nos nossos atos, não é? Em todos os nossos gestos. Capítulo 3 vai falar: Deus cumpre as suas promessas. Silvânia Valente, ela diz: o Espírito Santo é o nosso consolador. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Silvânia. E verdadeiramente Ele está conosco em todo o tempo. E nós sabemos quando fazemos alguma coisa que o entristece, porque Ele faz a gente saber isso. Ele nos faz sentir isso. Então, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Seja bem-vinda, irmã Terezinha. Glória a Deus. Também sempre conosco aqui aos domingos de manhã. Então, irmãos, Deus ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Literalmente. Então, se Deus falou contigo, se você está esperando algo da parte de Deus, se Ele te revelou algo que Ele pretende fazer, e aqui o autor, ele vai falar que Deus se revela de muitas formas, né? Vai se revelar através de sonhos, vai se revelar através da sua palavra, através de profetas, através de tantas coisas. Se Deus se revelou a você, se isso que foi falado é de Deus, não tenha dúvida. Deus vai cumprir na tua vida. Estamos recebendo aqui também a irmã Ninfa Adriana, glória a Deus, lá do Rio de Janeiro. Olha aí, 2 cariocas aqui compartilhando dessa lição juntamente conosco. Um abraço, irmã Ninfa Adriana, Deus abençoe. Estamos aqui todos os domingos trazendo aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, Deus é fiel na sua palavra. Se Ele falou com você, Ele vai cumprir. Deus é todo poderoso, nada o impede, não é? Porque a palavra que Deus deu, dizendo que o povo de Israel retornaria depois de 70 anos, quantas coisas aconteceram na história de Israel dentro desses 70 anos? Tantas coisas aconteceram no Império Babilônico, porque Deus poderia de repente dar uma desculpa lá na frente: mas aconteceram coisas que eu não estava prevendo. Não, Deus nunca passa por esse tipo de surpresa. Deus não é surpreendido por ninguém. Então, quando Ele fala que depois de 70 anos Ele vai cumprir a sua palavra, Ele cumpre. Se Ele falou para Abraão que daria um filho, 25 anos depois Ele cumpre a sua palavra. Então, Deus não é pego de surpresa, e Ele é todo poderoso. Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel. E Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Glória a Deus, irmã Ninfa Adriana ali dizendo que Deus está falando com ela também. Deus te abençoe, irmã Ninfa. Irmã Ninfa é uma missionária carioca, né, que esteve conosco ali em Natal. Passamos alguns dias ali. E podemos ser edificados também por ela. Ela está sempre fazendo live também, falando algo da parte de Deus. Deus te abençoe, irmã Ninfa. Então, o despertamento espiritual ele tem essa finalidade de Deus relembrar, renovar. A Bíblia diz que Deus vai renovar, né? Renovar, ou seja, despertar Daniel, para que ele lembrasse que era já o tempo de encerrar o exílio, para que ele viesse a
orar pelo fim do exílio, para que ele viesse orar para que Deus tomasse as providências, não é? Então, o despertamento, ele tem esse caráter também de renovar em nós as promessas. Deus fala conosco, às vezes passa um ano, passa 2, passa 10, passa 20, como foi o caso de Abraão, passa 25 anos, e Deus envia novamente, né, mensageiros lá para falar com Abraão, dizendo assim, olha, a promessa ainda está de pé, não é sobre Ismael não, é com Sara que tu vai ter um filho, né? Por esse tempo da vida eu retornarei e tu terás um filho, né? Então Deus, ele nos dá um despertamento para renovar a nossa vida, renovar as suas promessas de bênção. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Então, a igreja primitiva tinha todo o prazer, né, de que todos aqueles que conhecessem a Cristo, conhecessem a palavra da salvação, pudessem também ser cheios do Espírito Santo, né? Para que eles pudessem também experimentar. Porque a Bíblia vai nos dizer assim, essa palavra diz respeito a vós, a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor chamar. Então, eu tenho visto que na atualidade são poucas pessoas que aceitam a Cristo, né? E tem esse compromisso de buscar o batismo do Espírito Santo, compromisso de buscar dons espirituais. Parece que isso tem meio que se afastado de nós, né? Mas na igreja primitiva, não. Na igreja primitiva, você já conhece a Cristo? Já conheceu o batismo com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Você já profetizou? Deus te usa? Você já teve visões? Né? Havia essa sede de buscar algo da parte de Deus. Olha a irmã Ninfa deixando uma mensagem para nós também. É uma honra conhecer vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus. Não tem noção de como Deus está te usando para mim, louvado seja Deus. Boa essa palavra para nossas vidas. Amém, irmã Ninfa, somos servos. A glória é para Deus. Então, que Deus possa nos trazer um despertamento. Esse despertamento não é filosófico, irmãos. Não é um despertamento de você saber que existe um Espírito Santo e saber da sua atuação, de você ser capaz de responder um questionário de 50 questões a respeito do batismo com o Espírito Santo. Não é um despertamento filosófico, é um despertamento prático. É você ser despertado de tal forma a querer uma maior comunhão com Deus, é você ser despertado de tal forma a se colocar diante de Deus como um instrumento para que Deus possa usar da forma como Ele quiser. É você encarar os desafios da parte de Deus. Eita, irmã Ninfa, imagina aí, subir o morro para pregar o evangelho, cheio de gente armada para todo lado, né, irmã Ninfa? Imagina só essa experiência, né? Que alguns missionários, eu creio a senhora mesmo já viveu aí no Rio de Janeiro, precisa se colocar diante de Deus, né, à disposição de Deus, precisa estar despertado, né, para que Deus possa, né, verdadeiramente nos capacitar a missões como essa. Porque se você não estiver ungido por Deus, se você não estiver na presença de Deus, você sobe o morro, você vai ser lá sequestrado, você vai ser lá sofrer outros tipos de problemas. Você pode não descer, né? Mas se você realmente está na autoridade de Deus, a gente vai baixar o fuzil quando você passar e vai te deixar passar como ungido do Senhor. Então, é esse despertamento que Daniel está falando aqui. Glória a Deus. Deus renova a fé dos abatidos. Eita, olha aí. Um despertamento para renovar a fé. Nesse momento de pandemia, né, que tanta gente está aí meio que desacreditado até da vida, mas Deus está falando. A cada dia Deus vai falando conosco e renovando a nossa fé, para que você venha confiar que há um Deus do impossível, que Ele está conosco.
Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu no coração e só poderá, nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. E nesse momento de pandemia, irmãos, temos visto pessoas se ajoelharem no meio da rua, lá em Brasília, nas grandes capitais, interceder pelo presidente, pelas autoridades, pelo Brasil. Deus tem sustentado a nossa nação. Eu tenho visto correntes de oração que têm acontecido via WhatsApp, né? Via Facebook, via Instagram, via YouTube, né? Correntes de oração que têm acontecido. Pessoas que nem se conheciam têm orado. Um no Rio de Janeiro, outros em Recife, outros em Natal, outros em Brasília, numa mesma sala de vídeo ali, pessoas têm orado, né, por propósitos específicos. Então, Deus tem dado um despertamento espiritual à nação brasileira também através desse momento. Então, o despertamento, ele tem também esse foco na renovação da fé dos abatidos, aquele que estava meio disperso, né? Vivendo uma vida cristã meio apática. Às vezes é preciso que Deus dê uma balançada realmente, né, na árvore, para que os frutos venham a ser manifestos. E o último capítulo para a gente encerrar, diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Irmãos, não há despertamento que nos leve a nos afastar da palavra. Esse despertamento não é de Deus. Um avivamento que nos faz a nos afastar da palavra é um despertamento que não provém de Deus. Mas quando somos verdadeiramente despertados por Deus, passamos a nos apegar mais à sua palavra, à sua vontade. Glória a Deus. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Vejam que o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia. Em 70 anos teve gente que nasceu ali, cresceu ali, aprendeu a falar no idioma de lá. Na é verdade, aprendeu que lá existiam vários templos, há vários deuses pagãos. Mas aqui ele vai dizer que o culto foi restabelecido em Jerusalém exatamente como a lei de Deus mandava, ou seja, depois do despertamento, que Deus moveu os corações ali, para aquele povo voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, eles foram levados à prática perfeita da adoração a Deus. Ou seja, Deus limpou aquele povo de toda a experiência terrível que eles passaram na Babilônia, né? E os levando a uma experiência da fé genuína perfeita em Deus. Os levou a um retorno às origens, da base do culto, né, judaico que eles estavam acostumados. E por último, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Irmão, despertamento traz desejo de conhecer o monte, na verdade, conhecer de perto a oração, conhecer de perto a manifestação de Deus, na verdade, a estudar a Bíblia, mesmo fora da escola dominical, fora do culto de doutrina, conhecer as entrelinhas da Bíblia Sagrada, né? Estar pronto, estar armado para quando Deus quiser te usar. Porque tem gente que é assim, irmãos, vive a sua vida totalmente de forma dispersa. Não, mas quando Deus quiser me usar, eu estou à disposição. Não, irmão, você tem que se preparar. Eu lembro de momentos em que o meu pai, né, diácono da igreja, ele dizia: não, Deus está me tocando para nessa semana estar jejuando. O que ele vai fazer eu não sei, mas eu tenho que me preparar. E de repente, irmãos, aparecia gente endemoniada, gente precisando de oração para cura e tanta coisa. Aí você precisa estar com a sua ferramenta afiada. Então,
O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente estar na presença de Deus, ser fiel a Ele e servi-lo com alegria. Então, estamos concluindo aqui a nossa lição de número 2. Fala sobre despertamento espiritual, um milagre. E eu espero você no próximo domingo, se Deus quiser, com a lição 3. O despertamento renova o altar. Que Deus te abençoe, né? Que você possa ser edificado com essa palavra, que ela possa ser uma semente que cresça no nosso coração. Que não venhamos ficar apenas na filosofia cristã, mas venhamos a estar na prática, né, da verdadeira piedade cristã. Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma grata surpresa encontrar nossos irmãos aqui também nessa live lá do Rio de Janeiro. Tio Luiz, meu tio do coração, a irmã Ninfa e tantos outros. Deus os abençoe verdadeiramente. Quero orar com você, encerrando essa live com Peterson. Quero mandar um abraço aqui para o nosso pastor Eliseu, toda a sua família. Que o Senhor possa estar edificando cada dia a sua vida e abençoando o seu ministério, em nome de Jesus. Querido Deus, oramos, Senhor, nessa manhã, Senhor, te agradecendo, pedindo, Senhor, renovação para a tua igreja, despertamento para a tua igreja. Senhor, possamos estar, Senhor, em qualquer momento, em qualquer lugar, pronto, Senhor, a ouvir o teu chamado, a ser usado como ferramenta, como instrumento na tua obra, para tantos, Senhor, que precisam ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, pelos que estão perto, pelos que estão longe, Senhor, que teu Espírito Santo possa alcançá-los, Senhor, e abençoá-los para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós assim te oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Espero vocês aqui. Glória a Deus. Teve uma boa assistência nesse domingo, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Espero vocês aqui domingo que vem. Lição número 3, despertamento renova o altar. Amém? Paz do Senhor.